Alexandre Signovski Saltz. Natural de Uruguaiana, é graduado em Direito pela PUC-RS e mestre pela Faculdade de Direito da FMP. Ingressou no Ministério Público em 1990, atuando nas promotorias de Santiago e Uruguaiana. Em Porto Alegre, trabalhou nas promotorias da Fazenda Pública e na defesa do meio ambiente. Atuou no escritório de representação da instituição em Brasília, foi promotor assessor, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, secretário-geral do Ministério Público, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP e membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público. Foi vice-presidente de núcleos da Associação do Ministério Público, da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente, a ABRAMPA, e da Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Professor da PUC, Campus Uruguaiana, de 1992 até 2005, professor de Direito Ambiental nos cursos preparatórios da FMP e desde 6 de junho de 2023 é o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, correspondente ao biênio 2023 a 2025. Senhoras e senhores, boa noite. Doutor Alexandre, nosso homenageado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Meus colegas, que prazer estarmos reunidos aqui para homenagear quem tanto fez e tanto faz pelo nosso Rio Grande. Então, eu vou deixar a minha fala principal mais à frente. Vocês sabem que eu não gosto muito de falar, né? Mas, enfim, quero dar as boas-vindas a vocês e dizer que é um prazer inenarrável estarmos reunidos aqui mais uma vez por camping, homenageando quem fez, quem faz e quem seguirá fazendo muito pela nossa comunidade, inclusive, obviamente, por nós, por camping. Então, declaro abertos os trabalhos desta noite. O Conselho Universitário, no uso de suas atribuições e com base no artigo 67, capítulo 2 do Estatuto do Centro Universitário da Região da Campanha, considerando os relevantes serviços prestados junto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com destacada atuação durante os eventos climáticos extremos de 2024, concede o título de doutor honoris causa a Alexandre Signovski Saltz, outorgando-lhe o presente diploma para que possa gozar dos direitos e prerrogativas que são inerentes. Confesso que há alguns dias eu estava já sentado pensando o que eu vou falar. Quem me conhece sabe que eu não sou de pensar muito, eu falo. Mas diante da magnitude deste evento, eu precisava recordar de uma história que se confunde com a história da Urcamp. Por isso, a nossa identificação com o Dr. Alexandre Saltz. Por que, doutor Alexandre? Quando nós estávamos em reunião de gestão e decidíamos pessoas importantes que merecem o nosso reconhecimento, nosso pró-reitor de ensino, o doutor Rafael, disse assim: o honoris causa eu já sei para quem é. Ele disse: doutor Alexandre. Foi unânime
Foi unânime. E eu digo que foi unânime, não é porque o Dr. Rafael falou, é porque já conhecíamos o seu trabalho. E quando eu digo que ele se confunde com a grandiosidade da Urcamp, eu falo em generosidade. Deixar a família em casa para atuar em prol do próximo. Eu falo em sair da zona de conforto para trabalhar por uma nação, a nação gaúcha. Eu falo em noites sem dormir, pensando no futuro, talvez incerto, de tantos gaúchos que estavam parando embaixo de pontes, que um dia dormiram tendo tudo e acordaram sem ter nem mesmo registro da sua história, sem mesmo o documento. Eu digo isso porque quando nós olhamos aquele mapa, e eu convido-vos a olhar este mapa, nós temos ali 5 cidades em que a Urcamp está presente. Se vocês olharem, Campanha e Fronteira Oeste só basicamente dominado pela Urcamp. Por isso a sua história se confunde conosco, doutor Alexandre. Doação. Doação, porque nós poderíamos estar apenas em Bagé. Quando o Dr. Átila Taborda pensou, Dr. Diogo, em Urcamp, ele pensou grande, e nós não poderíamos pensar menos. Eu tomo a liberdade de chamar de tio Tarcísio, porque corria e brincava com o pessoal. E quando o tio Tarcísio pensava em museus, quando ele falava no amor pelas antiguidades, eu acho que daí também vem grande parte do meu amor pelas antiguidades. Quando ele falava em manter a educação firme e forte, não era somente para Bagé, era para o Estado. E este registro, esta imagem, este mapa mostra o quanto nós somos importantes para o Estado. Isso mostra, doutor Alexandre, que nós nos identificamos muito com o senhor. Quando, como o senhor me dizia, eu podia ser só promotor, quietinho lá, eu resolvi pegar mais problema para mim. Isso é generosidade. É um trabalho pelo próximo. É não pensar na sua conta bancária final do mês. É pensar em mudar vidas e mudar para melhor. Em meados de 96, nós poderíamos estar quietinhas em Bagé. Nos ligaram desesperadamente de São Gabriel e de Alegrete. Pelo amor de Deus, assumam a educação aqui. Se vocês não assumirem, nós não teremos ensino básico e ensino superior em São Gabriel e Alegrete, porque ninguém quer assumir. Gentilmente, a Fundação Átila Taborda saiu de Bagé, implantou o Urcamp em São Gabriel e Alegrete, sendo referência. Porque hoje a Urcamp é a única instituição da Fronteira Oeste de Campanha em que nós entregamos uma criança com 6 anos para a alfabetização e podemos buscá-la com 23 anos com o lato sensu concluído. Somos a única instituição com esta responsabilidade. E fazemos com excelência, porque temos os melhores. Mas isso, doutor, não é possível, porque lá atrás nós tivemos vários Alexandres que abdicaram de momentos com sua família, de momentos de convivência, de lazer, para poderem se doar para a comunidade. Então, quando o Estado foi acometido por aquela tragédia, nós também sofremos aqui. Sofremos porque vimos os nossos irmãos passando N dificuldades e agimos em prol deles. Poucos sabem
que nós abrimos as portas da Urcamp para alunos das instituições que foram atingidas. Um grupo de alunos viria para cá, seguir os seus estudos conosco. Acabaram não vindo porque as instituições deles forneceram atividades virtualizadas, mas eles viriam para cá. Nós somos a primeira instituição a instituir o vestibular solidário. Nós não recebemos um centavo, e eu vou lhe confessar que eu estava louco de medo do Ministério Público, de chegar aqui e me apontar, está fazendo renúncia de receita lá. Eu tinha medo. Vai se fazer, não vai cobrar nada, é renúncia de receita. Sinceramente, o senhor acha que eu me importei com isso? Claro que não. Não me importei. Porque a justificativa era muito maior. Era o bem do próximo. E essa generosidade que se refletiu naquela reunião, quando o senhor, não vou dizer nem que foi defendido o seu nome, porque quando foi falado foi aceito por unanimidade. Essa generosidade que o senhor traz nos motivou. E quando ano passado a professora Lourdes me disse assim, eu quero retomar a Semana do Ministério Público. Eu disse assim, opa, que ótimo. Talvez o senhor não saiba, nós só conseguimos retomar porque o seu nome foi o forte para conseguirmos iniciar novamente um dos maiores eventos jurídicos de toda a região. Então o senhor sempre teve uma representatividade muito grande aqui na Urcamp. Hoje é um reconhecimento mais que merecido. É um reconhecimento que não vai ficar numa prateleira. Ele vai acariciar o coração da sua mãezinha, de toda a sua família, porque é um reconhecimento de anos de dedicação. Anos de esforço, de abdicação de domingos com a família, sábados, enfim. Pensando sempre no próximo. E eu vou puxar um pouco da brasa do meu assado, e também ao assado do professor Guilherme Colares, porque nós dois somos vizinhos lá fora, né? Embora ele tenha terras e as minhas sejam emprestadas, né? Mas o senhor pensa em todos. Nós não esquecemos da luta contra a utilização de defensivos que prejudicariam toda a nossa população. Nós sofremos isso lá fora. Hoje, a Organização Mundial de Saúde nos diz que nós precisaríamos ter 3 mundos, 3 planetas Terra, para conseguirmos obter a quantidade de alimentos necessária para que a população fosse suprida de maneira adequada. Pergunto a vocês, principalmente o pessoal que ainda está estudando, quantas vezes vocês ouviram falar em mortes por desnutrição na televisão? A propaganda não é somente mortes por doenças associadas à obesidade. A gente olha, pesquisem isso. Vai aparecer no Instagram de vocês. A gente está falando, vai aparecer, podem ter certeza disso. Vai aparecer no Instagram, Facebook, enfim. A maior parte das propagandas, não é? Minha nutricionista preferida. Elas são relacionadas a patologias advindas da obesidade. Mas isso não é um pensamento coletivo. Não é para o bem do próximo. É para que as pessoas não tenham comorbidades e sejam mais um peso, entre aspas, para a Previdência. Eu digo isso de boca muito segura, porque a Organização Mundial de Saúde nos mostra que o número de mortes por desnutrição ela está 3,6% maior do que o número de mortes por doenças relacionadas à obesidade. Mas não adianta produzir mais, tem que produzir com qualidade. E a nossa região estava sofrendo com isso. Nós estávamos sofrendo imensamente. E sentíamos, não é, Cláudio? Sentíamos nas nossas propriedades. O que é isso?
Sentíamos as ovelhas morrendo de inanição, morrendo inchadas. Víamos os animais, professora Tamires, que lembrou de Tamires, né? Víamos os animais, professora, sofrendo pela deriva. E foi o Senhor que lutou para que nós tivéssemos qualidade de vida. Então, honoris causa, ele é merecidíssimo. Eu posso dizer em nome de toda a família Ucamp, e lá está, mais uma vez, eu aponto para aquele mapa. Olhem o espaço de presença da Ucamp. Mais uma vez eu digo, são todos esses territórios que agradecem. E o resto do estado também. Mas eu falo pelos que eu estou presente. Muito obrigado por tudo que o Senhor representa para o nosso Rio Grande. Magnífico reitor da Ucamp, professor Dr. Guilherme Cação Marques Bragança, professora doutora Mônica Palomino de los Santos, presidente da Fundação Átila Taborda. Em seus nomes eu quero saudar a todos os representantes, professores e acadêmicos, enfim, dessa universidade que hoje nos recebe. Sou Fábio Roques Guardelotto, querido colega de concurso, amigo, irmão, né? Hoje corregedor-geral do Ministério Público. Saudar também de uma maneira muito especial os colegas subprocuradores gerais que me acompanham, Josiane e o Cidu, os colegas Ana Adelaide e Marcos, que Bagé emprestou para a administração do Ministério Público, são embaixadores de Bagé que estão conosco lá na nossa instituição, os colegas aqui de Bagé, o Cláudio Rafael, a Ângela, o Diogo, a Júlia, a Marlise, o Pedro, membro do Pedrito, as demais autoridades que já foram nominadas. Dizer para vocês, e os colegas que me conhecem sabem, eu estou profundamente emocionado. E vou chorar, já aviso que eu sou chorão. Né? Profundamente emocionado, como eu tive poucas vezes na vida. Talvez no dia do nascimento dos meus filhos, antes, talvez no dia que eu tomei posse, seguramente no dia 6 de junho de 2023, quando eu virei Procurador-Geral de Justiça e quando também me vestiram a toga do Procurador-Geral. E eu busquei, desde o momento em que o Cláudio Rafael me ligou para dizer da indicação, eu pensei, o que eu fiz, né, para merecer uma honra tão grande quanto essa, um reconhecimento? E eu confesso para vocês que eu não consigo enxergar um motivo para essa. Mas homenagem a gente aceita, né? A gente não tem que achar um motivo. Né? E aí, ouvindo vocês agora, eu tenho absoluta convicção que essa homenagem ela não é para mim. Eu sou o porta-voz dela dentro de uma instituição que eu assumi como Procurador-Geral com enormes desafios, instituição que recebeu a mim e o Fábio quase 35 anos atrás, que nós modestamente ajudamos a construir, né? Passamos por toda a sorte de dificuldade e hoje temos uma instituição resplandecente, uma instituição conhecida e reconhecida pela sociedade do Rio Grande do Sul, e esse foi um grande desafio nosso ao assumir a Procuradoria-Geral, fazer com que o MP voltasse a ser protagonista do seu destino e do destino da sociedade gaúcha, e quis o destino que, em maio do ano passado, nos trouxesse essa aprovação. E acho que nós somos aprovados. Então, eu quero dizer para vocês, de início, assim, da minha alegria de retornar aqui a Bagé, onde eu já vim muitas vezes, inclusive em algumas semanas no Ministério Público, mas especialmente de alegria em receber esse título de doutor honoris causa, justamente da Universidade Regional da Campanha, a nossa querida Ucamp. Isso me enche de orgulho, porque eu já fui professor universitário, não existia esse professor, professor é professor sempre. Né? Tive a alegria de lecionar por 15 anos na PUC, ainda tenho, dentro do possível, alguma relação acadêmica lá com a FMP, e eu sei o que isso representa para a universidade, acima de tudo, para quem recebe. Eu sou natural de Uruguaiana, uma cidade que tem características muito parecidas com Bagé, e também construí minhas referências no interior. E acho que isso faz muita diferença na vida da gente, pelo tipo de relacionamento que a gente constrói, pelo tipo de vida que a gente vive, pelo tipo de expectativa que a gente tem e pela importância que todos nós damos àquelas instituições que se apresentam para ajudar, de alguma forma, a vida de todos nós. E quando eu
procurador-geral com 34 anos de carreira no Ministério Público, recebe uma homenagem como esta, nesta cidade, é sinal que a caminhada valeu a pena. E que caminhada? Porque ser procurador-geral para muitos é um cargo de destaque. Para mim, é uma enorme responsabilidade. E que eu luto e me esforço diariamente para cumprir, honrando o mandato que me foi otorgado pelos colegas. Estar frente a uma instituição tão importante para os gaúchos é, sobretudo, estar atento às mudanças da sociedade. É reforçar o nosso compromisso com a sociedade. Aproximar ainda mais o Ministério Público da população é e tem sido o nosso maior desafio. E é isso que temos feito e buscado fazer nesses 2 anos. Estamos retomando o protagonismo da nossa instituição junto aos gaúchos com uma infinidade de ações. E agora eu vou me permitir listar algumas para vocês aqui, para que vocês entendam o meu orgulho de estar onde eu estou hoje e ter colegas como esses que estão aqui hoje nos acompanhando nessa jornada. Um dos principais desafios nossos do Ministério Público hoje é apoiar as vítimas, todas as vítimas, não só a dos crimes violentos, mas também a dos eventos climáticos. Vítima essa que no processo muitas vezes é tratada só como um dado estatístico, é deixada esquecida, e as pessoas esquecem que se existe um processo penal, se tem um réu, é porque existe uma ou várias outras vítimas. E essas pessoas não encontravam apoio, não encontravam acolhimento por parte do Estado. Nós estamos mudando essa realidade. Implantamos já em Porto Alegre um núcleo de atendimento à vítima, um espaço chamado Espaço Bem Me Quer, que é um espaço de acolhimento, uma iniciativa que está dando muito certo, com excelentes resultados. Depois eu vou fazer a propaganda da firma bem no final, vou convidar vocês para nos seguir nas redes sociais, que tudo isso está lá. Nós inauguramos a primeira dessas sedes no interior de Caxias do Sul, na terça-feira da semana passada, e amanhã nós estaremos em Pelotas fazendo isso e faremos isso em outras 8 cidades do estado. E eu espero, se os colegas quiserem, o governador deixar o destino permitir, que nos próximos 2 anos Bagé possa ser uma das cidades a receber um desses espaços de acolhimento às vítimas. Esse novo olhar para a instituição, que consequentemente reflete na melhoria da qualidade do serviço para a sociedade, tem nos orgulhado e nos dado motivos para seguir em frente. Recentemente também conseguimos um feito muito importante, que foi um concurso público para preenchimento de 70 cargos no Ministério Público. Quando nós assumimos a Procuradoria-Geral, nós tínhamos 232 cargos de promotor e procurador vago, 420 cargos de servidores vagos. Isso dificulta muito o trabalho, especialmente em regiões como essa, como a minha Uruguaiana, em que as distâncias geográficas são grandes e os colegas que querem vir para esses lugares têm que ter uma relação de afeto muito forte e não querem permanecer muitas vezes. Então nós tivemos que fazer vários movimentos, dentre eles o da elevação de entrância, para fazer com que comarcas, tal qual Bagé, tal qual Uruguaiana, tal qual outras tantas, Rio Grande, fossem elevadas para a entrância final, para que elas não passassem a ser apenas um ponto de passagem, mas que elas passassem a ser um ponto de permanência, para fixar o promotor de justiça nesse lugar, porque a sociedade precisa do promotor de justiça. E terminamos o concurso com muitas dificuldades, porque no meio do concurso houve uma enchente. Enchente que deixou Porto Alegre sem aeroporto, que deixou o nosso estado ilhado, que deixou 92% da área do estado profundamente atingida, que rompeu, colapsou as estruturas de mobilidade, enfim, de trânsito em grande parte do nosso estado, e nós não podíamos parar com esse concurso porque nós sabíamos que a sociedade gaúcha esperava pelo Ministério Público. E terminamos, dentro do prazo, com o apoio de outros ministérios públicos que abriram as suas portas para que nós pudéssemos fazer o que vocês fizeram com outras universidades, esse gesto de solidariedade. Nós recebemos de Santa Catarina, recebemos de Minas Gerais, recebemos de São Paulo, outros tantos estados, o Distrito Federal, que abriram as portas dos seus ministérios públicos para que nós pudéssemos manter o nosso concurso no cronograma. E qual é o resultado prático disso? O resultado prático disso é que a partir de março, quando esses promotores chegarem nas comarcas, nós não teremos mais nenhuma cidade sem promotor no estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito significativo para uma instituição que quer estar onde as pessoas precisam que nós estejamos.
Promotor de justiça nessas cidades é aquela pessoa que tem o papel de defender todos os direitos, o direito de todos, inclusive dos que não querem ser defendidos, o direito daqueles que inclusive não sabem que têm direitos. Acompanhando também as mudanças dos tempos, nós acabamos por investir maciçamente em tecnologia. E temos aqui o João Cláudio Sidu, que é o nosso subprocurador-geral que trata desse tema, e lhes digo que o Ministério Público do Rio Grande do Sul hoje é referência mundial em termos de órgãos do sistema de justiça em relação à aplicação de ferramentas de inteligência artificial. O Sidu sai daqui essa noite, amanhã de manhã, 5 da manhã, ele pega o avião para Brasília, porque ele vai numa reunião no Conselho Nacional de Justiça para tratar da implantação da inteligência artificial lá em benefício do Ministério Público, em benefício da sociedade. Daqui uns dias mais ele vai atravessar o Atlântico para ir levar a nossa experiência num congresso jurídico internacional chamado Expo-Judi, que vai acontecer em Lisboa. O nosso Ministério Público avançou muito, por quê? Porque nós temos que ser contemporâneos. Nós temos que estar atentos àquilo que a sociedade vem vivendo e praticando. E a sociedade agora é digital. Nós temos que ser. Nós temos que estar prontos para acompanhar esses desafios da contemporaneidade. Até porque isso vai impactar também profundamente o tamanho da instituição. Somente a partir da implantação dessas novas ferramentas é que nós saberemos da necessidade que nós teremos de preencher mais cargos, colocar mais assessores ou acreditar na máquina, sabendo que a centralidade da decisão continua sendo do ser humano. Também nós temos qualificado muito aquele que é o nosso papel mais tradicional, o mais conhecido talvez, o combate ao crime. Na área do júri, Diogo, nós investimos pesadamente com a criação de um núcleo de apoio, de um centro de apoio especializado, e lhes digo que no ano passado foram realizados 1.482 júris no Rio Grande do Sul, uma média de 7 júris por dia. A taxa de condenação obtida pelo Ministério Público foi de 84%. 84%. Quer dizer, 84% dos casos, daqueles casos em que há um crime que choca profundamente a coletividade, a sociedade, protagonizada pelo trabalho do Ministério Público, deu a sua resposta, dizendo que não concorda com esse tipo de situação. Isso reforça a necessidade do promotor na promotoria. Mas também destacar a atuação do GAECO, nosso grupo de apoio especializado em combate ao crime organizado, que nós também reestruturamos e tem dado resultados altamente produtivos. Hoje, a imprensa divulgou uma operação que foi feita no dia de hoje, em que nós buscamos responsabilizar médicos que estavam vendendo atestados falsos para criminosos líderes de facções conseguirem prisões humanitárias. Então, enquanto alguns reclamavam da decisão judicial que concedeu a prisão humanitária para aquela pessoa, nós fomos tratar o problema na raiz. E enfrentamos isso hoje, com prisões, enfim, outras medidas que foram tomadas. E dentro dessa questão de atualidade, nós não podíamos dar as costas para a questão das mudanças climáticas. E quem fala aqui é um velho promotor de justiça da área ambiental e professor de direito ambiental. Tão logo o Rio Grande do Sul foi atingido em 2023, por na época, naquele momento, a maior enchente, aquela que atingiu o Vale do Taquari, nós identificamos a necessidade de começar a tratar desse tema das mudanças climáticas e preparar o Ministério Público para um futuro que na academia nós tratávamos ainda como o direito do risco e que na verdade já era o direito do dano. Criamos um gabinete específico para isso, o Gabinete de Estudos Climáticos, o GabClima. E o GabClima se debruçou a trabalhar sobre questões estruturais do Estado e da sociedade, porque um dos grandes objetivos é justamente esse, aproximar a instituição dos órgãos públicos estatais e da sociedade para construir as melhores soluções. 4 questões foram pontuadas em novembro de 23 como fundamentais: a reestruturação da defesa civil, o enfrentamento das áreas de risco, a falta de estudos hidrológicos e a falta de estudos geotécnicos no Estado. Pois veio maio e a realidade mostrou que aquilo que nós começávamos a trabalhar era verdadeiramente algo que merecia atenção. Nós nos debruçamos a partir daí, quando as águas começaram a subir, tivemos grandes dificuldades, porque a nossa sede foi invadida pela água,
ficamos 32 dias operando numa sede provisória, sem sistemas e tudo mais, e muitos colegas, como talvez vocês aqui em Bagé, os colegas da região do Passo Fundo, em que a normalidade imperava e não entendiam o que estava acontecendo lá, por que está tudo parado se a vida aqui estava lá. Mas nós passamos por momentos absolutamente difíceis. E a instituição foi testada no seu limite máximo de dano. Nós tivemos que fazer coisas para as quais o concurso não nos prepara, o estudo não nos prepara. A realidade era profundamente diferente, como, por exemplo, salvar pessoas. Nós tivemos que resgatar um colega do estado do Amazonas, que estava hospedado num hotel perto do aeroporto, que já estava embaixo d'água, e aí veio uma ligação do procurador-geral do Amazonas: tem um colega que está aí, vocês conseguem dar um jeito? A gente consegue dar um jeito, para tudo tem jeito, até porque não tem jeito, né? Conseguimos um barco emprestado, um motor com corpo de bombeiros. Lembramos que temos um colega promotor de justiça que tinha sido bombeiro militar em São Paulo, antes era capitão dos bombeiros. Ele botou uma roupa de neoprene e foi lá resgatar as pessoas. E aí já vem o primeiro aprendizado: ninguém pode ser resgatado sozinho, ninguém pode ficar para trás. Quando chegou o barco do MP para resgatar aquela pessoa, havia um universo de pessoas que estavam no salão do hotel, e nós tivemos que tirar aquelas pessoas. Aí nós começamos a identificar outra situação, e isso para mim é muito emocionante, porque deu para ver a confiança que a sociedade gaúcha deposita na nossa instituição, que vocês, honrosamente para todos nós, ratificaram com essa homenagem de hoje. As nossas sedes viraram um ponto de recebimento de doações, mas nós tínhamos que fazer com que essas doações, que representam muito para quem doa, e há uma angústia enorme por quem espera, elas chegassem a quem precisava. Nós tivemos que organizar uma rede de logística para a distribuição disso tudo e contar com a tecnologia. Nós desenvolvemos aplicativos em 3 horas, 3 horas não foi assim? Em 3 horas foi desenvolvido um aplicativo para permitir uma espécie assim de um Tinder da doação. O que nós tínhamos e o que precisava. E nós aproximávamos essas duas vertentes, né? E mais, nós entregávamos a doação a quem necessitava. Nós íamos com os nossos veículos e tudo mais, já levávamos e resgatávamos pessoas. Nós recebemos uma missão muito importante do Exército, porque os senhores devem recordar pela imprensa que 2 situações inquietavam profundamente naqueles primeiros dias: a questão dos abrigos e a questão da insegurança dos abrigos. Eu fui participar, junto com outros colegas, do comitê de crise, lá, quartel-general do 3º Regimento de Cavalaria de Guardas em Porto Alegre, onde estava toda a estrutura de resposta do governo brasileiro, dos estados, enfim, dos estados que vieram apoiar para atender aquela demanda. E o general comandante militar do Sul olhou para mim e disse assim: Alexandre, eu tenho uma missão para ti. Eu disse: sim, senhor general, missão dada vai ser missão cumprida. Nós precisamos que vocês cuidem dos abrigos. E nós fizemos. Criamos um aplicativo, mobilizamos todos os colegas promotores, todos os colegas procuradores, todos os colegas servidores e voluntários. A quantidade de voluntário que ia lá no MP bater na porta e dizer: eu quero ir junto. Nesse universo de voluntários havia médico, farmacêutico, pessoas da comunidade que queriam ir junto para ajudar. E nós íamos fiscalizar os abrigos, nós preenchíamos um aplicativo feito que mostrava a realidade daquele abrigo, e esses dados que nós produzimos foram fundamentais para que o próprio governo pudesse reordenar as políticas públicas em relação ao enfrentamento desse desastre. Nós também passamos a nos preocupar com a questão de abrigos específicos para crianças abandonadas. A cena era muito feia, gente. Assim, eu me recordo e me dá uma tristeza enorme. Eu comentei com o magnífico reitor, a minha família veio do estado da Palestina, sou de descendência judaica, e perdi alguns familiares em campos de concentração. E um dia eu estava na porta de um abrigo desses e para um caminhão do exército e começam a descer pessoas. A fisionomia daquelas pessoas era a que a gente vê em filme do Holocausto. As pessoas estavam chegando, não sabem de onde e não sabiam para quê. E alguém precisava apoiar aquelas pessoas, e ali eu senti. Isso também é papel do Ministério Público. Não está na lei, né? Mas está na interpretação sistemática da Constituição. E nós fomos para os abrigos, nós promovemos abrigos para crianças e adolescentes, para crianças que estavam sem pai, abrigos específicos para mulheres vítimas de violência doméstica, abrigo para a população LGBTQIA+, tudo isso por iniciativa nossa.
Mas nós temos que avançar mais ainda, porque aí começa outra etapa do enfrentamento do desastre, que são as respostas que têm que ser dadas. Aí vem o acompanhamento, a implementação dos chamados CHAs, né, que são centros humanitários de acolhimento. Sim, o Rio Grande do Sul teve e tem ainda refugiados climáticos, assim reconhecidos pela Acnur, que é um órgão da ONU, que está no Rio Grande do Sul para tratar de refugiados climáticos. E assim nós somos nos envolvendo com questões do cotidiano, resgates de animais. Aí começa a questão dos PIX falsos, né? Influenciadores digitais que vão fazer, propagar fake news em redes sociais, e nós tivemos que combater isso. Alguns municípios que decretam calamidade pública para se beneficiar daquelas vantagens que a lei favorece, mas que não havia situação nenhuma de calamidade pública. Um município do litoral, por exemplo, que decretou calamidade pública porque 100 mil pessoas foram para o litoral, mas no verão vão 200 e não tem calamidade pública, né? Então começamos a enfrentar todo esse tipo de situação e já começamos a olhar para a reconstrução do Estado. Conseguimos trazer para um evento no Palácio do Ministério Público. Estou fazendo aqui para vocês, como eu fui homenageado basicamente por isso, eu me permito fazer essa brevíssima prestação de contas. Conseguimos a parceria de uma empresa que nos procurou, porque viu no Ministério Público, uma instituição parceira, que apenas é uma empresa contratada pelo governo americano para tratar de grandes catástrofes. É uma empresa que ajudou os americanos na reconstrução de New Orleans. E eles já vieram na segunda ou na terceira semana, quando a água ainda estava alta, e já nos deram o que eles chamavam um roadmap. Esse é o caminho que nós vamos ter que seguir quando a água começar a baixar. E nós começamos a implantar isso. E hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma parceria com essa empresa, e estamos nós, Ministério Público, ajudando o Estado do Rio Grande do Sul a construir planos de contingência que não existiam, e que vão fazer com que, se situações como essas acontecerem, e elas vão acontecer, o Estado tenha condições de dar uma resposta mais eficaz. Mas fizemos outras tantas coisas. Usamos o nosso Fundo de Reconstrução dos Bens Lesados, que é um fundo que é mantido pelo Ministério Público e que recebeu doações de todo o Ministério Público brasileiro. Fizemos desse fundo uma fonte de atendimento de necessidades da sociedade gaúcha. Destinamos recursos para a compra de um helicóptero para a Brigada Militar, porque um dos helicópteros que a Brigada Militar tinha estava em manutenção na área do aeroporto e ficou embaixo d'água, e não tem seguro para isso. E alguém duvida que a segurança pública precisa de aeronaves num momento como esse? Destinamos recursos para o Corpo de Bombeiros, que ainda se recuperava dos estragos materiais da enchente de setembro e novembro de 23, quando veio de maio de 24. Destinamos recursos para a compra de casa própria, de construção de moradias. Inclusive, quinta-feira nós vamos estar em Lajeado, também assinando lá um termo de liberação de recursos, e o nosso projeto é entregar uma casa por dia nas cidades do Vale do Taquari, que foram as mais atingidas. Isso faz diferença do ponto de vista anímico, isso faz diferença do ponto de vista do engajamento da sociedade, isso faz diferença do ponto de vista das outras instituições, que podem ver o que dá para ser feito, que é o que nós estamos fazendo. A partir daí, para que vocês tenham uma ideia, as nossas redes sociais tiveram um aumento do número de seguidores de 43%. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul é hoje um dos 3 órgãos públicos do Estado com maior número de visualizações nas suas redes sociais, porque a comunicação hoje é isso. Não bastasse, ontem também ainda recebemos lá, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, a notícia de que o Ministério Público do Rio Grande do Sul foi lembrado, né, por aquele, um prêmio que é mantido pelo Jornal do Comércio em Porto Alegre, que é Marcas que Decidem. Nós fomos uma das 5 marcas mais lembradas no ano passado no Rio Grande do Sul, muito pelo nosso trabalho, que custou dor, custou sofrimento. Eu lembro o Dia das Mães, passei trabalhando, né, acompanhando alguns colegas, eu mandei as mulheres todas para casa, para passar o dia com os seus filhos, e eu fiquei lá, porque era um lugar que eu queria estar, eu não conseguia ficar em outro lugar que não fosse lá. E aquele dia foi muito simbólico, porque eu fui ali na Avenida Caiú, em Porto Alegre, onde passa o viaduto, que aí quando a gente passa a gente não percebe, mas a água estava ali embaixo. Ali tinha um porto, que as pessoas que vinham da Zona Norte, 4º Distrito, região da Arena, eram resgatadas e trazidas até ali. E tinha um cara que estava ali, que era o que cuidava dos barcos. E ele disse uma coisa assim que eu nunca mais esqueci.
Vocês são o primeiro órgão público que chegou aqui para falar com a gente. Até então ninguém tinha vindo. Ele estava nervoso, ele estava agitado, ele falou no primeiro, falou, gritou, ele desabafou. Ele falou o que ele queria, porque foi a primeira vez que ele foi ouvido pelo Estado. Mas enfim, esse é o Ministério Público que eu sonhei. Esse é o Ministério Público que todos nós sonhamos. É o Ministério Público que esteja perto da sociedade, é o Ministério Público que esteja atento àquilo que acontece, que tenha organização e capacidade para responder àquilo que a sociedade quer e exige de todos nós. E eu me orgulho muito por ser procurador-geral nesse momento em que isso aconteceu, e me orgulho mais por ter colegas como os que estão aqui e outros tantos que não estão aqui presentes, mas que estão no meu coração e na minha memória, porque eles foram fundamentais, todos eles e cada um deles, para que nós pudéssemos mostrar para a sociedade gaúcha o que é o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Por isso que eu agradeço muito por essa homenagem. Repito, acho que não sou merecedor dela, porque eu fiz apenas aquilo que tinha que ser feito. E esse é o papel da nossa instituição. Muito obrigado de coração. Eu levo, vocês não imaginam, repito, o que eu falei no início, a alegria que eu levo, a emoção, né, por estar nesse momento, e enfim, por viver isso, por Deus ter permitido que eu vivesse esse momento, e justamente aqui em Bagé, na Rainha da Fronteira, onde eu quase fui promotor. Eu fui promovido para cá, e acabei perguntando para um colega que era daqui de Bagé e que tinha sido promovido para Uruguaiana. Ele queria vir para casa e eu precisava ir para casa, porque meu pai estava doente, enfim, uma série de situações. Mas Bagé está no meu coração há muito tempo. E daqui para frente, para sempre. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado ao CAMP, muito obrigado ao Ministério Público, muito obrigado aos colegas. Muito obrigado mesmo.